Abra sua Bíblia, por favor, em São Lucas, capítulo 5. Hoje é um dia de festa. Além do que nós já temos vivido, nós teremos também a ministração da Santa Ceia. Além de ser o dia do homem presbiteriano, os homens hoje estão de parabéns. Hoje pela manhã, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF da igreja, fez uma homenagem aos homens, os homens estão felizes. E em breve também vai chegar o dia da mulher presbiteriana, e os homens têm que pagar com a mesma moeda, hein? É isso aí. Diz a palavra do Senhor, conforme escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 27 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguia. E então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os pecadores? Por quê? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Amém? Você, querido visitante, é muito bem-vindo a este lugar. Mas antes eu quero te dizer uma coisa muito importante. Friedrich Nietzsche disse uma coisa que nos chama a atenção e que ressoa aos nossos ouvidos até o dia de hoje. Nietzsche, ele foi conhecido por uma expressão, o qual ele dizia: Deus está morto. Observe, Deus está morto. Deus está morto foi a ideia que Nietzsche chegou quando ele via as atitudes insanas, empobrecidas, de um cristianismo isolado e, consequentemente, não voltado para a comunidade, para o relacional, para o outro. Nietzsche dizia que Deus está morto porque a igreja não expressava a evidência de um Deus vivo. Nós precisamos entender o valor do relacional e entender que o mandamento nos diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Somente se entendermos que nos isolando é a solução para vencer os nossos medos e os nossos fantasmas, e se não nos igualarmos aos outros e nos achegarmos ao outro, nos faz menores, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Deus está morto quando eu rejeito o mandamento, quando eu olho para esse texto e vejo a evidência de um Deus vivo, e eu preciso me identificar com esse mesmo Deus que me alcançou e que me salvou. Observe que o texto é claro quando diz: passadas estas coisas, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguia. Provavelmente Levi Mateus, conforme diz os comentaristas, Levi não é uma pessoa, Mateus não é outra. Levi Mateus. Mateus é o sobrenome de Levi, que passou a ser o escritor do primeiro evangelho, o Evangelho segundo Mateus, que nós encontramos em Mateus 9, todo esse mesmo enredo desse texto. A clara evidência é que Levi, ou Levi Mateus, ele
era um homem de uma profissão questionável. Levi Mateus, ele era um publicano, um cobrador de imposto. E por ser um cobrador de imposto, ele era uma persona não grata. Por duas razões principais. Primeiro, porque ele servia a comunidade opressora, ou a nação opressora que era Roma. Roma oprimia os judeus. E, consequentemente, os publicanos serviam ou trabalhavam para os romanos. E isso era inaceitável por um romano, por um judeu. A segunda razão era que os publicanos, em sua maioria, e o Zaqueu é o que mais se destaca, eles subtraíam a bolsa e eles superfaturavam o valor do imposto. Se ele tinha que cobrar 2 dracmas, eles cobravam 4. 2 para Roma e 2 para ele. E por uma só boca era literal o conceito de que todo publicano era ladrão. Agora, observe uma coisa. Será que Jesus não sabia disso? Quando o próprio Jesus escolhera Judas, e Judas também subtraía na bolsa, Jesus não sabia, na sua onisciência? Jesus sempre dando oportunidade aos homens e mulheres para que se corrijam, para que se endireitem suas veredas, os seus caminhos, deixe de caminhar pelo caminho da maldade, do erro, mas volte-se para o caminho da verdade. Jesus não estava enganado quando escolheu a Judas, muito menos enganado quando escolhera a Mateus. Os publicanos, eles não eram bem-vindos no templo e também não eram bem-vindos nas sinagogas. Parece até que eles cheiravam mal, porque quando chegavam, ainda que eram homens ricos, de posses ilícitas, esses homens não eram bem-vindos entre a comunidade, porque trabalhavam para a nação opressora, que oprimia o povo, e que quadruplicavam ou triplicavam os seus lucros de forma abusiva. Diante disso, nós passamos a ter 3 lições nesse texto que eu quero deixar para vocês. A primeira lição é quando diz o texto no versículo 27, dentro da nossa performance, o qual nós estamos estudando nesse trimestre aqui na igreja, o encontro de Jesus com alguém. Quem está todos os domingos conosco e durante a semana tem percebido que cada encontro, seja ele dominical ou não, nós temos destacado o encontro de Jesus com alguém. Hoje pela manhã foi destacado o encontro de Jesus com Zaqueu. E agora estamos destacando o encontro de Jesus com um cobrador de imposto ou com um publicano. Obrigado. Então a primeira lição que quero destacar dentro da nossa pregação, da nossa fala, é o que diz o versículo 27. Observe comigo. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. A primeira lição, você vai ver de forma muito clara. Depois destas coisas, quais coisas? Você olha para o capítulo 5, que é o texto que estamos discutindo, e você começa pelo versículo 1 do capítulo 5, você vê o que chamamos da pesca maravilhosa. E ele vai citar outras coisas. Depois ele cita a cura de um leproso no versículo 12. Depois ele vai citar a cura de um paralítico no versículo 17. É o próprio Mateus escrevendo o seu livro como se fosse uma autobiografia.
Mas não é, porque o Evangelho não é uma autobiografia de si mesmo. O Evangelho é boas novas. O próprio Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não é uma autobiografia, o Evangelho é o poder de Deus, a manifestação da graça salvífica em direção ao eleito, em direção ao seu povo. E depois que ele cita, passadas estas coisas, saindo, ele fala de si mesmo, viu um publicano, esta palavra, viu. Pesquisando no dicionário, a palavra idem significa ver, assim como vocês estão me vendo e eu a vocês. A palavra viu quer dizer idem, no original grego, ou seja, olhar sem tanta pretensão, olhar sem forma meticulosa, sem cautela, olhar por olhar. Mas no original não está a palavra idem, no original está a palavra blepo. E blepo é olhar de forma minuciosa, é olhar além das vistas. Quando Jesus olhou para Mateus, Jesus não só viu um cobrador de imposto, Jesus viu um homem miserável, um pecador, um homem que necessitava da graça inefável de Cristo. Quando Jesus olha para mim, ele olha da forma blepo. Quando ele olha para você, ele olha para você com olhos de misericórdia. Ele não olha com olhos de juízo. Isso ainda vai chegar. Um dia ele vai chegar para mim e para você e vai olhar com olhos de juízo. Mas blepo não é olhos de juízo. Não é uma vista de forma grosseira. Blepo é olhar minuciosamente cada detalhe da vida do outro. Jesus, Luciano, olha para Mateus e ele vê um homem em potencial, um homem que vai abrir seu coração para a graça, que é irresistível, que é o segundo ponto da nossa fala, dentro desse versículo. Jesus, quando olha para Mateus, Jesus, ele simplesmente não vê, ele vai além do ver. Você consegue perceber isso? Por isso, se Jesus fosse olhar como diz o texto, a palavra Edém, Jesus ia ver um publicano, um usurpador, um homem que trabalha para a comunidade opressora, um homem que subtrai, um homem que tem ganhos ilícitos. Mas não é com esse olhar que Jesus olha. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, Ele não olha vendo os nossos defeitos, vendo as nossas mazelas, nossas crises, nossos fantasmas. Ele vê com os olhos da misericórdia, os olhos da compaixão. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, no versículo 36, diz lá, ele viu uma multidão, ele diz assim, e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Também lhe disse uma parábola, veja lá Mateus 9, 36, observe, para que todos possam acompanhar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Esse vendo aqui, não é o vendo idem, é o vendo blepor. Ele olha para a multidão e se compadece. É esse olhar que Jesus dirige a Mateus, é esse olhar que Jesus dirige a um político corrupto, é esse olhar que Jesus dirige a mim e a você, que somos maus vizinhos, maus funcionários, que somos pessoas peçonhentas, que somos pessoas que não sabemos alimentar a amizade, que guardamos o rancor, a mágoa, a tristeza. Vendo a multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Jesus olha para mim e para você
com compaixão, com misericórdia. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. A segunda lição está no versículo 27 ainda, na parte final do versículo, que diz assim: e disse-lhe, segue-me. Versículo 28, e se levantou, e deixando tudo, o seguiu. A segunda lição, que se a primeira lição nós chamamos de o ver de Jesus, a segunda lição nós chamamos de ou vocação eficaz, ou simplesmente de chamada eficaz, ou chamada irresistível, um dos pontos da doutrina presbiteriana, ponto do calvinismo, chamada irresistível. E para isso eu conto uma história muito simples, que acredito já ter contado aqui uma vez. Em uma certa ocasião, um pregador fez uma das mensagens mais encantadoras em uma conferência evangélica. E havia muita gente naquela conferência, e ele pregou de forma divina. Terminou o culto, ele ficou à porta, agradeceu a todos, inclusive a igreja anfitriã, pegou sua malinha e foi para a rodoviária para seguir viagem para a sua terra. Chegando ali na rodoviária, encontrou um jovem que lá estava, que também ia viajar, ainda que para um caminho diferente, uma cidade diferente. Ele então se dirigiu ao pregador e perguntou: foi o senhor que estava na igreja, assim, assim? Ele disse: que mensagem divina, eu nunca vi um homem pregar tão bem como o senhor pregou hoje, o senhor foi usado por Deus. Ele disse: obrigado, jovem. E então ele disse: pregador, se o senhor tivesse convidado para ir à frente, se tivesse feito o apelo, eu seria a primeira pessoa, eu aceitaria Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O pregador colocou a mão no seu ombro, trouxe ao recôndito, assim junto a uma parede, e disse: filho, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse: hoje não, agora não, se fosse lá no culto eu queria, mas agora não quero mais não. Isso não é chamada eficaz, isso não é graça irresistível, isso é emoção. Isso é emoção. O que Mateus sente aqui não é emoção, é a graça irresistível. Às vezes nós somos movimentados pela emoção, pelo sensacionalismo. Mas quando a graça me alcança, quando a graça nos alcança, nós não temos como dizer não. A doutrina da igreja presbiteriana, ela é fundamentada em 5 pontos, o qual nós chamamos tulipe, ou simplesmente os 5 pontos do calvinismo. Eu vou apenas citá-los para vocês: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós presbiterianos acreditamos nessas verdades. Nós acreditamos que quando o Espírito Santo de Deus toca no pecador, o chama, ele não tem como dizer não. Ele não tem como dizer, se fosse ontem, ou se fosse lá, ou pode ser amanhã. Ele não tem como fazer isso. Ele se entrega, ele se doa, ele não tem meias verdades. Quando a graça nos alcança, nós dizemos não para o pecado. E observe que o texto diz assim: se levantou e deixando tudo, o seguiu. A graça é eficaz, a vocação é eficaz. Não podemos confundir vocação eficaz, graça irresistível e simplesmente chamado eficaz com o que chamamos de santificação. Santificação é um processo que começa paulatinamente e ele vai crescendo, tomando proporções grandiosas na vida do cristão, onde cada um de nós devemos buscar, como diz o texto, buscai a santidade ou a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém quer dizer ninguém mesmo,
Por isso, dia a dia, nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que já fomos alcançados pela graça eficaz, nós que já fomos alcançados por esta graça irresistível, que hoje nós escolhemos pelo Espírito Santo estar na casa do Senhor, buscando as coisas do Senhor, isso são evidências de que nós fomos alcançados pela graça eficaz. A fé salvadora alcançou Mateus. A fé salvadora, através da graça irresistível, ou da vocação, ou simplesmente do chamado eficaz, ele entrou na alma de Mateus. O olhar de Jesus para Mateus foi um olhar de salvação. Ele foi alcançado pela graça salvadora e foi alcançado pela vocação apostólica. Mateus foi agraciado, e assim não só ele, mas cada um de nós, como cristão, quando somos alcançados pela graça salvadora, por essa graça irresistível, por essa vocação e por esse chamado, consequentemente, o próprio Senhor nos dá um ministério, nos dá dons e talentos para desenvolvermos a obra do Senhor. Por isso é inaceitável quando dizemos que não temos talentos, não sabemos o que fazer na casa do Senhor, ou não tenho dons para isso. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que ele distribuiu dons para todos. Se hoje eu e você estamos sentados no banco, de braços cruzados, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não é porque você não foi revestido da graça, e nem foi chamado ou vocacionado para isso. É porque simplesmente você resolveu não atender à sua vocação eficaz. Mas temos uma terceira e última verdade que eu quero deixar com vocês. Observe que o texto diz assim: e se levantou, e deixando tudo, o seguiu. A terceira expressão da nossa prédica, da nossa pregação, da nossa fala é justamente isso: deixando tudo. Provavelmente, Mateus chegou a refletir sobre seus ganhos ilícitos. Talvez Mateus deve ter pensado assim: poxa, o que é que eu vou dizer em casa? Os nossos lucros, em vez de X, vai cair para Y. O que é que eu vou dizer em casa? Simplesmente eu vou deixar de ter bens materiais, riquezas, para seguir um rei que não tem reino. Por quê? Porque o reino, Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, como daqui eu não sou. Recorda? Mas os homens estavam buscando um reino. Tanto é que os hebreus buscavam, ou melhor, os judeus queriam um Jesus libertador. Quando Jesus chega, ele não espera um Jesus messiânico, ele espera um Jesus que o libertasse da força opressora dos romanos. E é interessante que o próprio Mateus agora, ele deve ter feito uma retrospectiva e também uma introspectiva sobre a sua própria vida, assim como nós fazemos hoje. Mas de todas as suas avaliações, de todas as suas introspectivas e retrospectivas, não foi suficiente para que ele voltasse atrás. Não foi suficiente para ele dizer não para Jesus, assim como eu e você temos feito. Porque quando nós fomos alcançados pela graça irresistível, nós nunca diremos não. Nós vamos fazer o que diz o texto: deixaremos tudo. Deixaremos os ganhos ilícitos, deixaremos a pornografia, deixaremos a imoralidade, deixaremos nossos conceitos dúbios, deixaremos as nossas crendices, nossas suspeições, em favor de uma vida aos pés da cruz.
deixando tudo. A partir daí, ele não foi mais aceito do que antes. Ele era rejeitado pelos judeus, não tinha acesso à sinagoga nem ao templo, e depois que passou a ser um seguidor de Jesus e posteriormente um apóstolo, não foi diferente, pelo contrário, foi perseguido tanto pelos seus patriotas, como também pela força opressora de Roma. Na visão de um empresário, Mateus foi um inconsequente. Ele estava no trabalho, abandonou e saiu. No mínimo ele tem direito a receber, saindo por justa causa, sem levar nenhum tostão. A graça é irresistível. Quando somos alcançados por Deus, nós não olhamos para as coisas da terra, nós olhamos para as coisas do céu. E o mesmo Senhor, dia a dia, Ele há de nos abençoar conforme o seu poder, sua graça e a sua misericórdia. Diz o texto: e se levantou e deixou tudo e o seguiu. Eu e você precisamos fazer o mesmo. O que eu e você precisamos deixar para ter uma vida abundante, para ter uma qualidade de vida? O que eu e você precisamos deixar? Os preconceitos, os resíduos da mágoa e do ressentimento. O que eu e você precisamos deixar as crendices, os erros do passado que nós vivíamos antes e que acreditamos que eles ainda nos rodeiam como fantasmas que nos amedrontam, como amedrontam as crianças no sono noturno. Ou estamos dispostos a entender esta verdade e deixar tudo e segui-lo? Estamos dispostos a deixar os nossos lucros ilícitos? Estamos dispostos a abandonar todas nossos falsos conceitos e as nossas superstições em favor de uma nova dimensão de vida? Mas quando eu e você, quarto e último ponto, quando eu e você encontramos a Jesus e somos alcançados da forma que Jesus nos olha, primeira lição, quando somos alcançados por essa graça irresistível, e quando nós passamos a entender o que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, e o deixamos as coisas, abandonamos os nossos próprios conceitos, e então nós chegamos à quarta e última lição. O encontro com Jesus gera festa, não melancolia, não dor, não funeral. Observe o que diz o versículo 29 em diante. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você é pecador, você é bem-vindo a este lugar. Se você está buscando arrependimento, você é bem-vindo a este lugar. O discurso de João Batista não era esse, na igreja do deserto. Em Mateus capítulo 3, Mateus deixa bem claro que quando Jesus Cristo pregava no deserto, e vindo toda a circunvizinhança do Jordão, toda a Judéia, chegavam a ele, inclusive publicanos e fariseus, ele dizia: raça de víboras, quem vos fez fugir da ira vindoura? Nós queremos dizer para você: seja bem-vindo a este lugar, porque aqui é um lugar de confissão de pecado, aqui é um lugar de se encontrar com Deus, aqui é um lugar de fazer as pazes, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Podemos dizer: aqui é Betel, casa de Deus. Essa quarta e última lição, o encontro com Jesus nos chama para uma nova realidade. É inaceitável que quando temos um encontro com Jesus, nós passemos a nos confinar, nós passemos a viver isoladamente.
Nos anos 98, 90, precisamente, surgiu uma literatura, um livro chamado Em Nome da Rosa, Humberto Eco. Um dos livros mais fantásticos que eu já vi sobre a era medieval. Se você puder, leia este livro, Em Nome da Rosa, Humberto Eco. É interessante que na época em que a igreja medieval isolou-se da comunidade, isolou-se da sociedade, isolou-se do mundo, foi a época em que a igreja tornou-se mais corrupta, mais bandida, mais deplorável. No dia em que a igreja isolou-se para viver em mosteiros, e inclusive separando mosteiros masculinos e mosteiros femininos, foi a época em que nós podemos chamar de a era das trevas. Foi a época em que o sacerdócio tornou-se deplorável, execrável, porque até freiras apareceram grávidas, e alguns sacerdotes tornaram-se homossexuais. Nessa nova realidade, Mateus, alcançado pela graça salvífica, pela graça salvadora, ele abre as portas da sua casa, não só para Jesus, mas também para os seus amigos, que eram, na sua maioria, os publicanos. E nada mais justo. Os não publicanos os rejeitavam. Ele também, com a visão evangelística, uma visão cristocêntrica, ele então pensa: eu faço uma festa na minha casa, chamo Jesus com seus discípulos e chamo aquelas pessoas que têm uma mesma prática corrupta e bandida como eu. E da mesma forma que eu fui alcançado, eles podem também ser alcançados. Visão evangelística. Diz o texto que os fariseus que ali estavam murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que ele come e bebe com os pecadores. Nós somos sal, nós somos luz. Nós não estamos para sair, nós precisamos estar neste mundo para salgar e iluminar. Nós precisamos dizer para as pessoas: aqueles que roubem, não roubem mais, antes trabalhem. Nós estamos para mostrar o caminho da verdade. Eu e você, como igreja, nós precisamos abrir as portas da nossa casa, não só para aqueles que nós amamos, mas precisamos abrir também a porta da minha amizade, do meu carinho, para aqueles que, mesmo não o conhecendo e não aceitando as suas práticas, eu preciso me aproximar a eles e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo muda a tua realidade, Jesus Cristo te faz uma pessoa melhor. Nós cremos nisso, precisamos viver isto, precisamos pregar isso. Não façamos como a igreja medieval, não nos isolemos, precisamos nos tornar pessoas relacionais, vamos desenvolver relacionamentos. Um dos livros que fez tanto sucesso no passado, uma literatura evangélica que dizia assim: há poder em suas palavras. Nós precisamos nos aproximar das pessoas e abençoar as pessoas. Há uma outra literatura evangélica que dizia o seguinte: era que nós precisamos nos tornarmos amigos para ganhar as pessoas para Cristo. A amizade é o título, a chave para a evangelização. Mateus entendeu a importância. Ao receber a graça salvadora, ele abre a porta da sua casa e, consequentemente, da sua vida, para que outros também possam experimentar esta mesma graça salvadora. Que eu e você, dentro dessa mesma dimensão do encontro com Jesus, possa ser o seu encontro com Jesus nesta noite.
que você hoje seja alcançado pelo olhar de Jesus, não pelo idem, mas pelo blepor de Jesus. Jesus olha com um olhar de compaixão, graça e misericórdia. Ele não nos vê como vê o homem. Como diz o próprio profeta, Ele quer tirar o nosso coração de pedra e quer nos dar um coração de carne. E como diz as próprias Escrituras, aquele que nele crer não será confundido. Deixe-se achar por Jesus. Veja como Jesus vê. Segunda verdade, a vocação eficaz. Ao ser chamado, não tem como resistir. Terceira verdade, uma nova realidade. Quando ele diz assim, deixou tudo, eu e você precisamos deixar tudo. E uma nova dimensão da graça, é quando eu permito que outras pessoas experimentem a mesma graça salvadora que eu alcancei. Diz o texto, então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Ainda que haja questionamento, ainda que as pessoas fiquem murmurando pelos cantos, Jesus não veio chamar os médicos, e sim os doentes. Jesus não veio chamar os justos, Jesus veio chamar os pecadores, como eu e você, ao arrependimento. E para isso não tem idade, são crianças, adolescentes, jovens e adultos. Todos são pecadores e que precisam da graça salvadora. O mesmo Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele conduz essa palavra ao meu coração e ao seu coração, e que esta semana eu e você possamos guardar estas verdades, o encontro de Jesus com um cobrador de imposto, um publicano, um homem que foi visto de forma diferente, um homem que foi alcançado de forma eficaz, um homem que viveu uma nova realidade, um homem que deixou tudo pelo que ele acreditava, pelo que ele cria. Que essa seja a minha atitude e a sua atitude, e que eu e você possamos dizer, Deus não está morto, porque a igreja do Senhor vive, e Ele vive em mim, Ele vive em nós. Amém.